Olá, tudo bem com você? Quer conhecer aquele vinho que nasceu por acaso? Sua Excelência, o Amarone. Vamos lá! Gosta desse conteúdo? Aproveita e se inscreve no canal. E me dá aquele like. Toda semana eu vou estar aqui contando uma historinha para você se deliciar e degustar aquele vinho. Então vamos lá. A região é o Vêneto, em Valpolicella, lugar onde o vinho é famoso desde a antiga Roma. Inclusive esse vinho de produção, o Recioto de Valpolicella, que se produz ainda, um vinho doce muito famoso e muito apreciado pelo Imperador Augusto. Então, na região se produz vinho há muito tempo. Valpolicella, a Vale das Muitas Adegas. Isso. Adelino Lucchesi, em 1936, um chefe de adega das cantinas sociais da Valpolicella, em Vila Moscone, se depara com uma barrica esquecida. Bom, o Adelino chama o chefe dos enólogos, provam esse vinho e esse barril esquecido e se deliciam com um produto nunca visto antes. O produto era diferente, era seco, era tânico, era complexo. O que aconteceu depois disso? Começaram a divulgar que esse produto era interessante. Na realidade, nessa região, tinham sempre o Recioto resultado mal, mas eles davam para os trabalhadores. Mas não resultava assim tão bom como esse que encontraram no barril, porque esse daí ficou algum tempo nesse barril e provavelmente com algum inverno um pouco mais quente, ele fermentou devidamente e resultou nesse vinho particular, complexo, delicioso, que conhecemos como Amarone. Naquele momento surgiu o nome do Amarone. Esse vinho não é amaro, é um Amarone. No dialeto vêneto, o vinho não é amargo, mas é amargão. Amarone clássico é produzido em Funami, Marano della Valpolicella, Negral, San Pietro di Cariano e Sant'Ambrogio di Valpolicella. Já em Valpantena, Valtraminha, Val di Lassi e Val di Mesane são produzidos todos os outros. O clima é diferente das regiões limítrofes e é o sucesso do vinho. Ele é protegido ao norte dos Montes Racine, que protege do frio intenso. Ao sul, Pianura Padana, que garante uma exposição de sol. Oeste, o Lago di Garda, que rende um microclima mediterrâneo. Uvas são Corvina, Corvinone e Rondinella. Tomam esse nome por causa dos pássaros que comem as uvas, o corvo e a rondine. Uma seleção forte na planta, só 40% vai para o passimento. A passificação é feita ou em pé ou em gratículas deitadas. Devem secar até perder metade do peso. Depois são esmagadas e se vai para a fermentação, que as leveduras da casca transformarão em uma fermentação alcoólica. Após isso, o afinamento é a escolha do produtor. A família Bertani, que decidiu investir no produto, queria fazer o vinho ficar famoso. Mas não foi fácil para eles. Eles passaram muitos anos, porque o que acontece? Eles já faziam um vinho contra a corrente na época, que eles faziam um Recioto seco chamado Secco Bertani. A família Bertani sai com o primeiro rótulo em 1954, mas nem ali foi tão simples assim. Eles foram para os Estados Unidos, tentaram promover esse vinho, mas ele não era do agrado. A moda na época era os vinhos franceses, os vinhos de Bordeaux, com uma gradação alcoólica inferior. Bom, mas eles não desistiram. Eles passaram 20 anos. Nos anos 70, eles conseguiram levar esse vinho para os Estados Unidos e conseguir que alguém provasse. Mas mesmo assim, teve algumas dificuldades. Foi só em 1980, já quase 90, que em uma degustação de garrafas esquecidas nos Estados Unidos,
Esse vinho, ele nasceu para ser esquecido, que pena, mas que bom que lembraram dele e que hoje ele é essa grandiosidade. Essas garrafas esquecidas e uma degustação para jornalistas, uau! Foi o explorar da história. E o Amarone nasceu para o mundo. Você imagina que o Amarone, hoje ele é a ponta de diamante dessa região, e fez levantar muito a maneira de fazer vinho, porque o Vêneto fazia quantidade e não qualidade. A família Bertani é responsável também pela condução Guyot, que trouxe para a região, porque essa condução permite que a uva amadureça todo o cacho, porque antigamente no Vêneto, como o interesse era produção em volume, eles usavam um método latada, que é aquele tipo uma pérgola que você recolhe de baixo assim, e a uva amadurecia em cima. Inclusive, o nome do vinho Recioto, do vinho doce Recioto, deriva dessa prática de só colocar as orelhas, Reccio em Vêneto quer dizer orelha, Reccia, orelha, só colocar a orelha da uva para ser pacificada. Então, o que eles faziam nessa época? Eles escolhiam um cacho onde a parte gordinha da uva era bem madura, com boa concentração de açúcar, cortavam na metade e só essa parte de reccia, de orelha, ia para ser pacificada. O resto do cacho era colocado para fazer o Valpolicella. Outro dado importante é que já se usava o ripasso antes do Amarone. Ripasso é repassar as uvas esmagadas do Recioto, e hoje também do Amarone, num vinho normal, um Valpolicella, um vinho vinificado normalmente. Por quê? Porque o Valpolicella ele resultava sem cor antigamente. Então esse método era já usado já dos antigos romanos. Mas hoje esse ripasso confere a um Valpolicella aquele que a mais, aqueles aromas especiais e aquele corpo. E são vinhos mais importantes. Mas ele nasce antes do Amarone, o ripasso de Valpolicella. Então nessa região nós temos o Recioto, o ripasso, o Valpolicella normal e o Amarone. Nessa pequeno mundo do Amarone, porque o Vêneto ele é riquíssimo de vinhos e de regiões e de produções. O Vêneto, por incrível que pareça, fazem 70% de vinhos brancos, mas nós vamos fazer isso em um outro vídeo. Escreve aqui embaixo se você gostar que eu registre um vídeo sobre o Vêneto, só falando das raridades que tem por ali. Mas enfim, o que eu espero desse Amarone tão famoso, eu nunca tomei, que uma vez na vida preciso experimentar? O que eu espero? Em poucas palavras. Você já pensou num chocolate amargo recheado com cereja ou maraschino? Pois é. É a minha definição de Amarone. Quando ele está no auge da sua, benção enológica, você vai ter essa experiência, esse prazer. E ele combina, dependendo do estilo, com vários pratos. Mas a combinação especial para o Amarone é o Parmigiano Reggiano. Ele é algo especial. E outra combinação ideal para o Amarone é uma linda companhia, porque ele é um vinho considerado de meditação. Seguem algumas sugestões para o percurso do conhecimento para o Amarone. Não perca essa. Versa o Amarone. Fale das suas histórias. Conquiste alguém. Felicidades e tintim. Até a próxima.